Vamos agora então para o nosso sexto vídeo desta pequena formação em Unity. Neste vídeo, o nosso objetivo vai ser dedicar-nos aqui às personagens que vão ser controladas pelo computador, portanto, aquilo que normalmente se chamam os NPCs. Nós neste jogo vamos ter basicamente dois tipos de NPCs. Aqueles que vão ser nossos inimigos e que vão tentar nos tirar a vida, que vão ser uns monstros que nós vamos ter que importar, porque acho que ainda não importamos para aqui. E depois vamos ter as crianças, que são o nosso objetivo, portanto, as crianças que nós temos que salvar. As crianças que temos que salvar, nós já importamos aqui do Kenny, do site do Kenny, que são estes mini characters. Eu vou usar aqui os FBX e vou escolher aqui uma personagem. Pronto, esta personagem que nós temos aqui, no meu caso vou usar este character film male B, vai ser a criança. Eu vou mudar já aqui o nome para Kid. E vamos então procurar agora uns monstros, que pelo visto nós já nos temos aqui, mas que nós facilmente encontramos aqui no site também do Kenny, se não me engano. Não, é no do Quaternius. Portanto, eu vou abrir aqui o meu browser, uma janela nova, e vamos aqui ao Quaternius. Pronto, eu depois ponho o link também na descrição do vídeo. Eu vou selecionar aqui Characters. Vocês podem escolher o que quiserem deste diga animado, para não termos que os animar, ok? Nós depois vamos também, quando chegarmos à parte das animações, vamos ver como é que nós podemos usar as animações e também criar as nossas próprias animações. Mas para já nós vamos escolher aqui umas personagens. Eu acho que já não estou cá a ver as personagens que eu andava à procura. Pelos vistos acho que não, porque aquelas que eu andava à procura tinham um nome de Monsters. Se calhar é mais fácil se eu pesquisar aqui em cima, então, por Monsters. Está aqui, Ultimate Monsters. Pronto, são mesmo estes que eu vou usar. Portanto, aqui existem diferentes tipos de monstros e nós vamos escolher um destes para ser os nossos inimigos. Vou clicar aqui em Download e depois escolher aqui esta opção de Just Give Me the Download. Pronto, isto vai para um ficheiro do OneDrive. Do Google Drive. Vocês podem fazer o download deles todos. Deixem ver aqui o que é que temos aqui. FBX. Se calhar eu vou fazer só o download destes aqui, porque aquilo que eu estou a pensar em utilizar é este Blue Demon. Ok? Eu vou fazer só o download desta pasta. Vou aqui transferir. Está dentro da pasta Big, está dentro da pasta Ultimate Monsters. Ele vai fazer aqui um zip com o nosso pack. Eu vou guardar. E agora vou descompactar. Esta parte acho que não preciso de vos mostrar, mas basicamente está na pasta das transferências. E vocês fazem descompactar com o programa que tiverem para descompactar. No meu caso é o WinRAR. Pronto, e agora vou arrastar o ficheiro, a pasta, melhor dizendo, aqui para a pasta dos nossos modelos 3D. Pronto, eu vou mudar aqui o nome FBX para Monsters. Pronto, e como eu disse, aquilo que eu estava a pensar em usar este Blue Demon, que nem sequer está blue, porque eu acho que também não fiz o download das texturas. Ok, vamos voltar aqui atrás. Big Ultimate Monsters Atlas. Eu acho que temos que fazer o download deste aqui. Guardar.
que o Atlas normalmente costuma ser onde estão as nossas texturas todas. Exatamente, é um ficheiro assim, tanto que depois é usado para fazer aqui as nossas texturas. Pronto, eu arrastei aqui para dentro da pasta onde temos os monstros e agora temos que os aplicar. Vamos fazer assim, portanto vou aqui ao Blue Demon, vou aqui onde diz materiais e clico onde diz extrair materiais. Ok? Portanto aqui em cima materiais e depois extrair materiais. Pronto, isto vai-me abrir uma janela para eu escolher a pasta onde eu quero colocar estes materiais, ou vou colocá-los na própria pasta dos monstros. Pronto, isto basicamente o que vai fazer é extrair os materiais que existem do modelo, que no nosso caso até é só um, que se chama Atlas, e nós só temos que arrastar para ali, para o base map, aquele ficheiro Atlas Monstros. Ok, e isto deve resolver o nosso problema. Cá está o nosso monstrinho e os outros também. Agora, os outros, basicamente, nós temos que fazer a mesma coisa, ou então arrastar diretamente o material para ali e depois fazer o apply. Ok, portanto, se vocês quiserem aplicar, como eles devem ter todos o mesmo material, é só arrastar para ali e fazer o apply. Estão a ver que eles ficam logo todos coloridos. Pronto, vocês podem escolher o monstro que quiserem. Eu vou usar este aqui. Basicamente, vamos fazê-lo estar parado, que é aqui a animação do idle. Vamos fazê-lo andar, que é aqui o walk. Tem aqui um run, que nós também podemos utilizá-lo para quando ele vier atrás do player. E depois temos o death, que nós vamos precisar também para quando ele morrer. E também queremos que ele nos ataque. Portanto, e para nos atacar nós temos aqui vários. Temos este punch. Temos este com a arma, que no caso dele é aquele taco de beisebol. Mas pronto, o que nós queremos então usar será este pequeno grande monstro. Eu vou também arrastá-lo aqui para o lado. Pronto, ele é mais alto até do que o nosso personagem, o que faz com que ele seja mais ameaçador, como é óbvio. Pronto, ao contrário do último vídeo, este vídeo vai ter muito código, porque agora vamos ter que criar o script que vai implementar a lógica de animação, de controle destas personagens. Portanto, basicamente agora temos que fazer muito código. Antes de começarmos aqui a fazer o código, eu vou preparar aqui as nossas personagens com os componentes que elas vão precisar de ter. Portanto, vamos ter que lhe atribuir um Capsule Collider, que é para também perder vida. Portanto, vamos aqui adicionar o componente Capsule Collider. Pronto, e agora temos que ajustar o Capsule Collider ao nosso monstro, que neste caso o nosso monstro até é muito grande. Eu vou aqui pôr na altura 3 metros, que se calhar não será muito. Pois não, olhem, 3 metros, depois pus 1.4, mas se calhar é melhor pôr 1.5. Pronto, e agora no raio, para aí vou aumentar também o raio para 1 e vou pôr como trigger, porque eu não quero detectar colisões com este Capsule Collider. Este Capsule Collider vai ser para nós usarmos com o script de vida, que eu vou-lhe adicionar já também aqui como um componente. Portanto, vocês quando é para adicionar scripts, podem vir à pasta de scripts e arrastá-los daqui para aqui, ou arrastá-los aqui para a hierarquia, tanto faz. Ou então podem clicar aqui em Add Component e pesquisar pelo script. Se escreverem um nome que não existe, ele dá-vos a opção de criarem um script novo. Pronto, então já tem o Capsule Collider, já tem o script de vida. Depois vamos precisar de lhe dar também um Rigid Body, para ele detectar colisões, por exemplo, com armadilhas e coisas do género. Este Rigid Body fica como Kinematic, tal como ficou no player. Porque nós não vamos querer que o Rigid Body controle a personagem. Isto é mesmo só para ajudar na configuração da nossa personagem, para detectar aqueles eventos que nós temos aqui no script do tira-vida. Lembram-se deste script que nós fizemos, que tinha aqueles eventos onde trigger enter e assim com o rigid body ele também vai perder vida quando passar, por exemplo, por cima daquela armadilha que nós tínhamos aqui no nível, caso isso aconteça. Pronto, para a personagem pequena basicamente é a mesma coisa. Portanto, um rigid body como kinematic e depois um Capsule Collider
que no caso a nossa personagem pequena será bastante menor, portanto eu vou centrá-lo aqui se calhar só com 0.5 e já chega. Aqui na largura vou pôr 0.3, ou melhor, na largura, no raio. Pronto, e já é o suficiente, vou pôr como trigger, portanto, para termos aquela área. No caso da personagem, isto aqui depois fica ao vosso critério, a maneira como vocês quiserem fazer o jogo, mas eu não lhe vou dar a script da vida porque eu não quero que a criança morra. Portanto, a criança não vai morrer. Basicamente, a criança o que vai fazer, o comportamento dela vai ser, ela está presa, vai estar à espera que o player chegue ao pé dela. Quando o player tocar nela, ela vai fugir para um determinado ponto do nosso mapa. Portanto, ela não vai perder vida. Mesmo que passe pela armadilha ou que choque contra o monstro, ela não vai perder vida. Já agora aqui no monstro eu vou-lhe chamar NPC. Vou-me dar aqui o nome para NPC. Ok? Pronto. Agora, o que é que falta aqui no nosso monstro e na nossa criança? Falta um componente muito importante, que é aquele componente que nos vai permitir navegar pelo mapa. Portanto, o que nós queremos aqui é que estas duas personagens consigam navegar no mapa evitando obstáculos. E para isso o Unity tem um componente chamado Nav Mesh, e depois os outros componentes são os Nav Mesh Agents. Eu posso-vos mostrar aqui no Package Manager onde é que isso se encontra. Portanto, nas versões anteriores nós tínhamos que ir aqui ao Unity Registry e pesquisar por Nav Mesh e depois instalar. Chegou a haver uma versão deste componente que era preciso ir ao GitHub e fazer o download a partir de lá. Neste momento este componente está automaticamente disponível, não é preciso instalá-lo, ele já está no nosso projeto. Portanto, se nós formos aqui ao nosso projeto, já deve estar aqui o Nav Mesh AI Navigation, que é este Nav Mesh, ok? Como agora tudo tem que se chamar AI, basicamente, mas isto são os componentes que nós vamos utilizar que chamam-se Nav Mesh. Pronto, então como é que isto funciona? Basicamente nós temos que colocar no nosso nível um componente que vai calcular a área onde as personagens vão se poder movimentar. E então nós vamos aqui, por exemplo, ao nosso Game Object dos scripts. Podia ser outro qualquer, podia ser do terreno, podia ser até um Game Object vazio, ok? Basta um deles. E vamos adicionar aqui então um componente que se chama Nav Mesh Surface. Este aqui, ok? Portanto, Nav Mesh Surface basicamente vai permitir-nos configurar a área, a superfície que estes agentes, no nosso caso os NPCs, vão poder navegar, portanto, para onde é que eles vão poder andar livremente. Vocês podem ver aqui a configuração. Portanto, esta superfície vai estar configurada para agentes com o raio 0.5, com a altura de 2, que vão conseguir subir inclinações de 45 graus. Portanto, isto está tudo aqui configurado nesta parte, e conseguem subir obstáculos que têm 0.75 de altura. Vocês podem, se quiserem, mudar aqui estas configurações, clicam aqui onde diz Humanoid, fazem Open Agent Settings e aqui vocês podem criar outros agentes. Portanto, podem adicionar aqui um agente novo, podem lhe dar o nome que vocês quiserem. Por exemplo, no nosso caso, o monstro. Monsters. Os monstros têm uma altura de 3 metros e têm um raio de 1. E depois aqui o Step 8, que é o degrau que ele vai conseguir subir. Por acaso ali está 0.75, aqui está só 0.4, mas se vocês quiserem podem aumentar ou diminuir isto. Ok? Pronto, e depois de configurarem, vocês podem vir aqui e configurar esta nave Mesh Surface para esse tipo de monstros. Ele aqui está-me a dar um aviso, porque diz que a altura do step está a entrar em conflito com o max slope. Ou seja, ele diz que os max slopes estão unwalkable. Ele diz para considerar por o max slope menor do que 36 graus, ou em aumentar a altura do step a 0.5.
Ok, então vamos seguir aqui a sugestão dele. Eu vou aumentar aqui para 0.5. E agora vamos ver se já nos desaparece aqui este aviso. Tem que ser maior, portanto 0.5 não é maior. Vou pôr 0.6. Pronto, já desapareceu o aviso. Pronto, então se eu agora quiser configurar esta área toda para o monstro, eu vou fazer bake. E quando ele, basicamente o que ele faz com isto, neste momento ele não nos está a mostrar aqui nada, mas vocês têm aqui esta barrazinha, esta janela, melhor dizendo, em que podem ver e ativar aqui algumas funcionalidades. Se vocês tiverem esta janela, ativa-se aqui em baixo nesta barra, neste botãozinho que diz AI Navigation, portanto se ele não estiver visível, vocês clicam ali para ela aparecer, e se esta barra não estiver visível, deixa eu ver como é que nós a fazemos aparecer, se não me engano é algo clicar com o botão direito, não, deixa lá ver, Overlay Menu, se não me engano é este aqui, por acaso não é, mas este também tem cá aquelas coisas, só que tem um formato diferente. Portanto, se calhar este aqui não é o melhor. Deixem-me bater, ver se nós conseguimos fechar. Se ele nos deixasse fechar. Ok, agora acho que fechei. Foi a outra janela. Portanto, aquilo está em geral, Scene. Agora maximizei. Que é grande confusão. Deixem-me pôr aqui dentro desta coisa. Pronto, para aparecer aquele menu, aquela barrazinha em baixo, deixa lá ver se eu encontro aqui o sítio, é uma destas barras, alguns por aqui. Isto já mudou tantas vezes que eu sinceramente já não consigo encontrar onde é que isso anda. Mas há de andar por aqui. Isto aqui é o Draw Mode. Transform Tool. Esta abre aquela barra para rodar. Também não é esta que nós queremos. Deixem lá ver se eu encontro. Já agora também não vou desistir tão cedo. Isto aqui são os layers. Também não é isto que nós queremos. Por acaso tinha ideia que era com o botão direito. Mas pelos vistos não é. Está a mostrar a câmera. Será por aqui? Scene Game Inspector. Não, isto são as tabs que estão aqui à volta. Overlay Menu. Oh, é este. Ok. Pronto, foi preciso vir aqui, Overlay Menu, e depois ativar este aqui em baixo. Portanto, Overlay Menu. Deixem-me voltar aqui que estava a aparecer. E depois clicar neste aqui que diz Overlay Menu, que faz aparecer esta barrazinha aqui em baixo. Estão a ver? Pronto, e depois acho que basta clicar fora que isto desaparece. Pronto, então com esta janela aqui, nós vamos aqui onde diz Surface e ativamos aqui Show Nav Mesh. Pronto, e vocês podem ver aqui as áreas que estão a azul, que são as áreas que são navegáveis, e as outras áreas que não estão a azul, portanto, por exemplo, aqui à volta do player, ali à volta daquelas pedras, à volta daqui de algumas árvores, que são áreas que foram retiradas, portanto, são consideradas áreas que não, em que a personagem não vai conseguir entrar. Agora, há aqui um problema que já existe há algum tempo com esta nova versão da ferramenta dos terrenos. Vocês podem reparar que estas árvores aqui não têm à volta delas aquela área reservada. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a nossa personagem atravesse as árvores. Portanto, tudo que está azul e tudo o que está dentro da área azul para os nossos NPCs, neste caso para o nosso monstro, são áreas que ele pode navegar. Portanto, basicamente, só estas duas árvores que estão aqui ficaram assim, porque são estas árvores, se não me engano, isto são as pedras, são estas árvores que eu coloquei aqui manualmente, estão a ver? Portanto, todas as outras ele não as excluiu. É possível fazermos com um código isto, e eu depois, se quiserem, se alguém estiver interessado, eu até posso vos dar o código para fazer isto. Basicamente é um código que vai manualmente
percorrer todas as árvores e adicionar colliders às árvores para depois, quando a nave mesh é feito o bake, elas serem consideradas obstáculos, porque senão não são considerados obstáculos, ok? Portanto, aqui no script, no Game Object Scripts, nós metemos aqui esta nave mesh, ela está a usar, nem sequer está a usar os Physics Colliders, portanto, está a usar a geometria, e mesmo com a geometria, nós podíamos achar, bom, assim com a geometria ele vai perceber que há ali as árvores, mas não percebe. Portanto, nem de uma maneira nem de outra ela consegue perceber isto. Tanto quanto eu sei, este problema já persiste e há algum tempo, alguns anos mesmo, e neste momento a Unity acho que não faz planos de resolver ou de melhorar isto, pelo menos tanto quanto eu sei, ainda não melhorou. Ok? Pronto. Então agora no nosso monstro, no nosso NPC, temos que adicionar o componente NavMesh Agent. E depois aqui, onde diz o tipo de agent, nós vamos escolher o monstro. Okay? E assim o monstro vai, quando nós o mandarmos percorrer o mundo, ele vai ter que ir, nós só o podemos enviar para um determinado sítio do mundo onde tiver esta área azul. Então, se nós o mandarmos para um ponto que não está na área azul, ele não se vai mexer. Se nós o mandarmos para um ponto que está atrás da área azul, ele vai contornar esse ponto automaticamente. Portanto, imaginem que vocês estão aqui e querem nos mandar para ali. O monstro vai percorrer o ponto automaticamente. Nós não temos que fazer mais nada, só temos que dizer vá para aquele ponto e ele automaticamente vai. O que é importante que não nos podemos esquecer é que estes pontos vão estar dentro desta área e não podem estar fora. Portanto, nós não podemos mandá-lo ir para um ponto, por exemplo, que esteja aqui em cima no céu, porque ele não vai para lá, nem podemos mandar para um ponto que esteja na parte de baixo do terreno. Portanto, temos que saber exatamente a altura do nosso terreno, que não é zero. Lembram-se que nós subimos o terreno para cima. Normalmente o que eu faço é vejo aqui no NPC a altura que ele está, é 5 ali, e então eu uso essa altura como sendo o ponto base para fazer estes pontinhos onde se vai movimentar. Nós vamos fazer os pontos para onde ele se vai movimentar de forma visual, portanto não vamos precisar saber as coordenadas de cor, mas basicamente o que nós vamos fazer é definir pontos, por exemplo, pôr aqui uns pontinhos no nosso mapa e depois dizer ao NPC, quando ele estiver em modo patrulha, ele vai percorrer estes pontos, portanto vai de um para o outro, vai de um para o outro, e quando chegar outra vez onde já esteve, repete tudo e vai andar sempre assim à volta. Portanto, este é um dos estados que nós tínhamos pensados para a nossa personagem. Lembram-se aqui no script da personagem, tínhamos aqui o estado patrulha. O estado idle ele vai estar parado, não anda. O estado patrulha é quando ele está a percorrer esses pontos. O estado atacar vai ser quando ele for inimigo e quando vê o player. E então ele vai se aproximar do player para tentar lhe tirar vida. Ok? Pronto, para a criança, nós depois temos que fazer também a mesma coisa, temos também de dar um NavMesh Agent. Neste caso, temos que configurar um agente para a criança que seja ajustado ao tamanho dela. Ok? Já vamos também tratar disso, porque eu esqueci-me aqui de uma coisa no monstro. Portanto, se vocês repararem, quando nós adicionamos aqui o agente, NavMesh Agent, o Unity mostra-nos aqui um cilindro, está dentro da cápsula. Se vocês quiserem podemos esconder aqui a cápsula, não sei se ajuda nem se não a ver no vídeo, mas basicamente são estas linhas que estão aqui. Okay? E este cilindro basicamente é a área que vai ser considerada pelo algoritmo para fazer evitar os obstáculos. Portanto, se vocês repararem o nosso cilindro aqui, não está muito mal, porque à partida nós podemos deixar que ele entre um bocadinho nos obstáculos, mas se nós quisermos ajustar verdadeiramente a nossa personagem, se calhar temos que aumentar aqui o raio, por exemplo, para 1, e se calhar também temos que aumentar aqui a altura para 3. Ok? Depois, por vezes, é preciso ajustar aqui os pés. Neste caso eu acho que ele até está mais ou menos certo, mas se vocês acharem que ele está a andar depois no ar, vocês vêm aqui e ajustam este base offset. Às vezes temos que o subir. Neste caso, estão a ver, vem aqui para baixo, isto vai fazer com que ele ande no ar muito, muito alto. Outras vezes temos que o descer, por exemplo, com um valor negativo de 0.1 ou 0.2. Ok? É uma questão depois de vocês experimentarem quando estivermos a correr isto. Eu depois já vou deixar a 0. Mas quando ele começar a andar, depois podem ajustar isto. Depois há aqui as propriedades, que é a velocidade com que ele se move, a velocidade de rotação
a aceleração, a distância a que ele para, porque quando vocês mandarem para um determinado ponto, ele vai mesmo tentar chegar a esse ponto, ou se vocês não quiserem, se querem dar uma folga, podem definir aqui uma distância de paragem maior, e se ele automaticamente para. Portanto, este auto-braking para isso. Pronto, agora então na criança, vamos fazer um agente só para ela. Portanto, eu vou criar aqui mais um agente, vou-lhe chamar Kid. No caso do agente para a criança, a altura, se não me engano, vai ser só de 1 metro. Deixem-me já agora ver aqui como é que nós configuramos a cápsula. Portanto, a cápsula foi de 1 metro de altura e 0.3. Portanto, vai ser basicamente isso que eu vou pôr aqui no raio. 0.3. Já estou a mexer no humanoide, esqueçam. Deixem-me selecionar aqui a criança. Portanto, o raio 0.3. Pronto, e agora temos que também fazer uma superfície para ela, porque esta superfície foi calculada para o monstro. Temos agora a fazer outra para a criança. Portanto, vou adicionar aqui outra superfície. Agora para a criança, o Kid, e vou fazer o Bake. Pronto, e vocês podem ver que como a criança é mais pequena, a área onde ela pode chegar mais próximo dos obstáculos, por exemplo, estas pedras ela consegue chegar mais próximo, das árvores a mesma coisa, porque ela tem um tamanho diferente, é mais pequena do que o monstro. Ok? E agora vamos ajustar também aqui, portanto, o tal cilindro que evita os obstáculos. Portanto, a altura do cilindro vai ser igual, vai ser 1 metro de altura e o raio vai ser de 0.3. Pronto, para ficar do tamanho o mais próximo possível daquela cápsula. Ok? Nós depois também podemos ajustar isto de acordo com o que nós pretendemos. Pronto, temos então o NPC. Eu vou voltar a ativar aqui a cápsula, o Capsule Collider, e temos a criança configurados. Eu acho que não me esqueci de nada. O NPC tem vida, a criança não é suposto ter vida, portanto depois não vamos precisar de adicionar mais coisas, como por exemplo o Animator, mas isso será mais tarde quando fizermos as animações. Agora vamos tratar então aqui do nosso script. Portanto, eu vou clicar aqui na pasta de scripts, Create Mono Behavior, e eu vou-lhe chamar personagem underscore NPC. Ok? Porque é que eu lhe chamei personagem? Porque ele vai ser derivado da nossa classe personagem. Portanto, vou clicar agora 2 vezes e em vez de ele ser derivado de Mono Behavior, vai ser derivado de personagem. Pronto, então temos que fazer aquilo que já fizemos com o player. Este passa a ser override, public override start. Aqui o update também vai ser public override, só que para já ainda não, porque nós na personagem ainda não pusemos o update. Portanto, podemos fazer isso mais tarde. E vamos então agora tratar aqui do nosso código da personagem. Portanto, as nossas personagens vão ter aqueles estados que nós pensamos, que nós definimos. Depois podemos mudar, podemos acrescentar ou tirar alguns. Mas para já nós vamos precisar definir aqui algumas variáveis muito importantes para o comportamento. Portanto, eu vou começar mais ou menos por alguma lógica. Vou pôr primeiro uma variável para indicar se ele é nosso inimigo ou não. Portanto, vai ser um bool, inimigo igual a true. Portanto, esta variável vai servir para indica se o NPC ataca o player. Basicamente, se ele não for nosso inimigo, ele vai literalmente ignorar o player. Portanto, vai estar a fazer o que nós definimos, ou em idle, ou em patrulha, e não vai atacar o player. Ok? Pronto, depois, para o estado de patrulha, nós vamos definir os pontos do estado patrulha. Portanto, basicamente são os pontos em que o nosso NPC vai patrulhar. Os pontos vão ser do tipo transform. Portanto, lembram-se, a transform tem rotação, escala e posição. Mas a ideia de ser, e nós na prática só precisávamos da posição, mas a ideia de ser uma transform é que assim nós podemos preencher isto visualmente, não precisamos fazer isto por código. Também há um array, para quem não está habituado a C Sharp, é assim que nós definimos arrays. Eu vou gravar,
ok? Para ir andando, continuando. Portanto, depois, para percorrermos os pontos, nós vamos precisar de uma variável, porque é para saber qual é que é o próximo ponto para onde ele vai. Portanto, esta variável indica qual é o próximo ponto naquele array. Vai começar em 0 para começar no primeiro e depois vai continuando. Depois vou criar aqui outra variável para a velocidade. Vai ser um float. Velocidade. Portanto, isto vai ser usado para configurar a personagem. Velocidade é basicamente isso mesmo. A velocidade é que ele se vai deslocar pelo nosso mapa. Depois, outra variável que é a distância mínima. Essa distância mínima é a distância mínima que ele vai tentar chegar próximo de um ponto. Portanto, eu vou definir como 1 metro. No caso do monstro, se calhar 1 metro não será suficiente, porque como ele é muito largo, muito grande, podemos ter que manipular depois esse valor. E também a distância mínima, mas para atacar. Portanto, a distância em que ela vai atacar, eu também vou definir para já como 1. Depois, como ele vai nos atacar e vai nos tirar vida, eu vou ter que definir aqui o valor que ele tira de vida. Ok, vou pôr em 10 como valor base. Depois nós podemos pôr monstros que tiram mais vida, outros tiram menos. E depois, basicamente, o nosso monstrinho vai andar a percorrer aqueles pontos e até que nos vê o personagem, vê o player. E então o que nós precisamos é definir o ponto onde estão os olhos do nosso player e precisamos de definir a distância a que ele vê o player, a distância máxima a que ele vê o player. Portanto, vamos também arranjar aqui duas variáveis. Uma vai ser a distância de visão. Portanto, isto vai ser a distância máxima a que ele vai ver, por exemplo, 50 metros. E depois vamos precisar daqui de outra variável que vai ser os olhos. Portanto, vai ser uma transform para indicar onde é que estão os olhos dele. Isto é para evitar que, se nós estivéssemos a usar a posição do player, melhor, do NPC, portanto, se nós usarmos aqui a posição do NPC, vou selecionar aqui o NPC e vocês podem ver aqui os nossos eixos, só que este eixo não nos está a mostrar o pivô, a posição onde ele está-nos a mostrar o centro dele. Portanto, aqui no canto superior esquerdo vocês têm aqui esta caixinha e podem escolher o pivô. E veem agora sim a posição onde ele está. Portanto, aqui na Transform, quando vocês veem 55, 499, 30, é aquele ponto, não é o centro da personagem, ok? Eu até costumo ter sempre isto em pivô. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se eu fosse usar este ponto como ponto para ver o player, ponto de partida para ver o player, portanto, basicamente eu ia tentar ver daqui para ali se ele via o player, bastava haver aqui uma pedrazinha, ou até aqui junto aos pés dele, para ele já não o ver. Mas nós o que queremos é ver se ele vê a partir dos olhos dele. Okay? Portanto, nós vamos criar um ponto dentro do NPC para indicar a altura que estão, a posição onde estão os olhos dele, para ser mais realista. Pronto, depois, para ele conseguir ver o player, precisamos de uma referência para o player. Portanto, vamos pôr aqui um GameObject que vai representar o player. A personagem que é controlada pelo jogador, se quiserem chamar-lhe assim, também pode funcionar. Depois vamos precisar também de uma variável para indicar o ângulo de visão da nossa personagem. Portanto, aqui o ângulo de visão é para indicar se ele tem uma capacidade de ver. Por exemplo, imaginem que o NPC está aqui e está virado para aquele lado. A ideia é ver se ele consegue ver, por exemplo, com este ângulo de abertura, ou se nós queremos que ele veja assim, ou se ele só vê um ângulo mais fininho, ok? Mais apertado. Portanto, o ângulo de visão permite-nos criar também inimigos que sejam mais difíceis de nós contornarmos, se eles verem, ou menos difíceis. Portanto, aqui o ângulo de visão eu vou pôr como 90 graus. Eu, aliás, até vou pôr esta variável junto daquela ali, distância de visão e ângulo de visão, que fazem mais sentido as duas juntas. Pronto, depois ainda precisamos aqui de mais 3 variáveis, eu sei que já são muitas, mas este script vai ser muito grande. Uma delas vai ser o tempo de espera. Este tempo de espera é o tempo em que ele fica parado. Isto é um float, desculpem lá. Vai ser o tempo em que ele fica parado à espera quando ele deixa de ver o player.
Ok? Portanto, imaginem, ele deixou de ver o player escapou, mas ele fica parado ali uns segundinhos, neste caso 5 segundos, até que volta-se a mover. Ok? Depois, precisamos de outra variável que vai ser complementar a esta, que é quanto tempo é que ele já está à espera. Portanto, o tempo à espera. Esta variável vai estar a contar e esta define o valor. Esta nem precisava de ser public, mas às vezes eu ponho public só para ajudar a testar. Pronto, e por fim, precisamos aqui de outra variável que é o intervalo atual. Portanto, este intervalo atual basicamente vai nos permitir definir, por exemplo, de quanto em quanto tempo é que o inimigo ataca. Portanto, imaginem, ele tirou vida ao player, atacou, tirou-lhe vida e depois nós pomos a contar o tempo até que ele volta a atacar. Portanto, este intervalo... falta aqui outra variável, agora que eu penso nisso, que eu estava aqui a ver, este é o intervalo atual, falta o intervalo de ataque. Portanto, public float, intervalo atacar. Portanto, se eu definir aqui, por exemplo, com 5 segundos, quer dizer que ele vai atacar de 5 em 5 segundos e esta variável é para contar. Esta variável é semelhante àquela ali, o tempo à espera. Portanto, vai ser usada para calcular quando ele atacou. Pronto, acho que não me esqueci de nenhuma variável. Se me esqueci, depois tenho que voltar a defini-las. Começando aqui pelo start, nós vamos chamar o start da classe base, tal como fizemos com o player. Portanto, isto é para executar o código. Executa o código da classe base. Depois, como eu disse, nós precisamos saber onde é que anda o jogador, que é para depois vermos se nós o conseguimos ver. Portanto, quando eu digo nós, estou a falar do NPC. Então, este player aqui tem que ser uma referência para o jogador. Portanto, e então, para fazermos uma referência para o jogador, nós podemos usar isto, fazer isto de várias maneiras. Uma delas é através da tag. Portanto, o player, deixem-me voltar aqui ao nosso player. O player tem aqui a tag player em cima. E então nós podemos, e a partir dele será o único que tem a tag player, nós podemos usar a tag para o encontrar e criar a referência. Portanto, aqui vamos usar a classe GameObject com G maiúsculo, que tem uma função chamada, tem várias funções, uma delas que nós queremos que é Find Object with Tag. Atenção que há a versão com plural, Find Objects, isto aqui é no caso nós queremos encontrar vários. Nós vamos usar a função no plural quando for para as crianças, porque nós vamos contabilizar quantas crianças estão no nível, para saber se já saíram todas ou não, já foram todas salvas. Mas aqui, como nós só temos um player, é a versão singular, Find Object with Tag. Okay? E a tag é player com P maiúsculo. Portanto, isto é uma string, deve ser exatamente como está na tag. E agora, só para termos a certeza que não nos falta nada, eu vou pôr aqui um teste muito simples, que é ver se o player está nulo, e neste caso se ele estiver nulo, quer dizer que eu esqueci-me de pôr o player no nível. Portanto, não encontrei o player. Okay? À partida não me vou esquecer, mas pode acontecer alguma vez eu fazer um nível novo e esquecer-me de o pôr lá. Pronto, agora vamos precisar também de outra referência que é para o Nav Mesh Agent. Portanto, aquele componente que nós adicionamos aqui. Acho que adicionamos. Para está o player selecionado. Pronto, então, só que eu ainda não criei essa variável aqui, portanto tenho que a criar Nav Mesh Agent. Eu vou-lhe chamar agente. Vou pôr um underscore no início, ok? Porque quando são variáveis privadas, normalmente eu ponho o underscore no início. E então aqui vou criar a referência para o agente. Get component nav mesh agent. Pronto, isto vai ser a variável que nós vamos usar para mandarmos o player, o NPC, melhor dizendo, mover-se. Portanto, ir para um determinado ponto. Pronto, agora aqui só precisamos então definir o tempo em que ele vai estar à espera, como sendo o tempo de espera. Porque esta variável vai servir para diminuir até chegar a zero. Portanto, vai ser uma espécie de um contador countdown. Pronto, e agora vamos criar aqui funções para os diferentes estados. Portanto, o nosso NPC pode estar no estado morto, pode estar no estado idle, pode estar no estado de patrulha e nós vamos, e no estado de atacar, e nós vamos criar
uma função para definir o comportamento de cada um destes estados. Portanto, começando pela função, eu vou-lhe chamar mesmo estado underscore morto. Depois vamos fazer outra que vai ser estado underscore idle. Idle quer dizer que ele está parado. Não sei, por carga de água o bot está sempre a fazer as mesmas sugestões. Depois vai ter outra que vai ser o estado underscore patrulha. Depois ainda outra que vai ser o estado underscore atacar. Pronto, nós depois aqui na função update, em função do estado em que ele tiver, vamos chamar cada uma destas funções. Pronto, o estado morto. O que é que nós vamos primeiro testar? Nós vamos precisar sempre que este agente exista. E basicamente eu aqui no função update, a primeira coisa que eu vou fazer é, se o agente estiver nulo, o nosso NPC não vai fazer nada. Ok? Portanto, eu vou fazer aqui um debug log a dizer que falta o nav mesh agent e return. Portanto, eu não vou fazer, não se vai mexer, não vai fazer nada. Assim eu evito estar a testar sempre nas funções se o agente está nulo, se o agente está nulo, ok? Só para simplificar aqui o nosso código. Agora, se ele estiver morto, o que nós vamos fazer é parar o nosso agente. Portanto, vamos aqui ao isStop e vamos pôr igual a true, porque ele está morto, portanto não se pode mover. Depois vamos definir a velocidade dele na propriedade speed em 0. Vamos ainda definir uma variável que é velocity. Esta variável velocity é um vector 3. Portanto, nós vamos querer que ele esteja parado, por isso vamos usar aqui a constante 0. Portanto, esta constante 0 basicamente quer dizer que vai estar 0 no x, no y e no z. Ok? É como se nós estivéssemos a fazer um vector 3 com estes 3 valores lá dentro. Aliás, se não me engano, até aqui a nossa ajuda mostra-nos isto. Estão a ver aqui, vector 3, 0, 0, 0. Pronto, então ele está morto. Nós vamos pôr o estado dele também morto. Portanto, este estado é aquela variável que nós temos na classe base. Portanto, ele já está derivado de personagem. Aqui em personagem não temos cá o estado. Ok, por isso é que ele me estava a dar erro. Ok, então vamos acrescentar aqui o estado. Public npc status estado. Ok. Então deixem-me voltar aqui às personagens do NPC. Pronto, agora estado vai ser igual então a npc status.morto. Portanto, definimos como estando morto. E depois nós vamos precisar de outra variável que é esta da velocidade. Mas esta variável velocidade, como nós já temos uma variável velocidade aqui dentro, vai ficar muito parecida com ela. Que é esta aqui, só que tem um V maiúsculo. Portanto, eu vou mudar aqui este nome para movimento. Ok? Desculpem lá. E aqui eu vou pôr então, agora, além do estado em morto, vou pôr o movimento a 0. Portanto, isto basicamente é para ele não fazer nenhuma animação, para ele não continuar a fazer animações, porque esta variável vai subir depois para essa parte das animações. Eu podia deixar isso para mais tarde, mas já que aqui estamos, fica já assim. Portanto, disse ao agente para estar parado. Mesmo nós dizendo para ele estar parado, nós temos que definir estas duas variáveis para 0, portanto, o speed e o velocity. O velocity, como é um vector 3, nós definimos o 0 assim, com esta constante. Isto é a mesma coisa que nós fazermos new vector 3, 0, 0, 0. Portanto, basicamente é a mesma coisa, pôr lá vector 3, 0 ou assim. Deixem-me fazer Ctrl Z. Definimos o estado dele para morto e pomos o movimento a 0, que é para ele parar as animações. No caso, ele estar a fazer a animação. Isto porque nós vamos ter animações em loop, ok? Nós ainda não chegamos lá, mas depois vamos ver isso. Pronto, o estado morto está feito. Agora no estado idle. Basicamente, ele no estado idle também vai estar parado. Portanto, como o próprio nome indica, idle quer dizer que ele está parado. Então, já agora podemos basicamente copiar tudo o que está aqui em cima. Nós depois, se calhar, até podíamos fazer uma função com isto, mas pronto. E só vou mudar aqui o morto para idle. Ok?
Basicamente é tudo a mesma coisa que nós fizemos há bocadinho, só que aqui o estado, em vez de ser morto, é idle. Pronto, eu vou colapsar aqui as funções. Vocês precisarem de passar o código, põem isso em pausa. Não se esqueçam que o código está no repositório, que o link está na descrição do vídeo. Portanto, se quem quiser entrar a passar o código, quiserem estar primeiro a ver qual é a lógica por trás do código, depois podem ir lá buscar o código. Pronto, no estado de patrulha, basicamente o que ele vai fazer é percorrer os pontos que estiverem aqui neste vetor. Então quer dizer que o vetor tem que ter pontos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um if, para ver se existem pontos. Portanto, no C#, os vetores têm uma propriedade que é o length. Se esta propriedade estiver a 0, quer dizer que, por alguma razão, nós não colocamos pontos. E então ele não pode estar no estado de patrulha se não tiver pontos. Então pomos um no estado idle. E fazemos um return, porque ele não vai fazer mais nada. Ok? Portanto, aqui, verificar se existem pontos para patrulhar. Pronto, se existirem pontos para patrulhar, quer dizer que ele não entrou no if, quer dizer que ele não fez o return, e então vamos definir o próximo ponto para onde ele vai. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se ele está numa nave mesh, ok? Ou seja, imaginem que vocês, por alguma razão, podem colocar o monstro fora desta área azul e ele não se conseguia movimentar, não é? Então a primeira coisa que eu vou fazer é ver se o agente is on nave mesh, portanto quer dizer que ele está numa nave mesh, então nós vamos o pôr a andar. Portanto vamos dizer ao agente is stopped em false. Portanto, e assim dizemos ao agente para ele começar a andar. E então vamos definir a velocidade do agente. Portanto, a velocidade é aquela variável que nós temos lá em cima com o V maiúsculo. Velocidade, eu estou a escrever isto com o caps lock ligado. Portanto, é esta variável que nós definimos aqui em cima. Porque ele agora vai estar-se a movimentar. E então vai ser essa a velocidade com que ele vai andar. Depois, vamos definir o ponto para onde ele vai. Mas antes de definirmos o ponto para onde ele vai, vamos verificar se ele está próximo do ponto. Portanto, verificar se pode passar ao ponto seguinte. Portanto, ele para passar para o ponto seguinte, ele tem que estar a uma distância inferior desta variável que nós definimos aqui, que era a distância mínima. Então vamos fazer aqui um if. Se calculamos a distância entre dois pontos, na classe vector 3 temos uma função chamada distance e nós passamos para cá as duas posições. A primeira posição é do nosso NPC, é a transform position, transform com T minúsculo, e a segunda posição é o ponto por onde ele está a movimentar. Portanto, nós tínhamos aquela variável que era o próximo ponto, que vai servir de índice para este array, e então nós aqui queremos o position. Deixem-me só maximizar aqui isto. Portanto, se isto for menor que a distância mínima, quer dizer que ele pode passar para o próximo ponto. Ok? Portanto, eu vou fazer aqui uma quebra de linha para o código ficar todo visível, mas basicamente a função distance vai calcular a distância entre estes dois pontos, o ponto do nosso NPC, o ponto para onde ele está a mover. Se for menor que a distância mínima, passa para o próximo ponto. Portanto, vai passar para o próximo ponto. Portanto, para passar para o próximo ponto, nós vamos fazer próximo ponto mais. Portanto, se ele estava no ponto 0, vai passar para o 1, se estava no 1, passa para o 2. E agora vamos ver se ele ultrapassou o limite, ou seja, se já não há mais pontos e tem que voltar ao 0. Portanto, se o próximo ponto for maior do que o ponto length, que é aquela variável que nos dá o número de pontos, o próximo ponto vai ser 0. Próximo ponto vai ser 0. Ok? Pronto. Depois, há só aqui um pormenor que é, se nós só tivermos um ponto nesta personagem, quer dizer que vai ser uma criança. E, porque se só tem um ponto não vai patrulhar, não é? Então, se só tiver um ponto, vai passar para o estado idle. Passa para o estado idle. Ou seja, eu vou usar isto nas crianças, porquê? Porque nas crianças, como ela só vai ter um ponto para onde ir, que é o ponto de fuga, não vale a pena estar a executar este código aqui, porque ela vai parar ali. Okay? Então, se pontos
ponto length for 1, nós vamos pôr o estado idle, chamamos aquela função que nós fizemos ali há bocadinho, e return. Portanto, a criança para porque chegou ao ponto para onde ela tinha que fugir. Pronto. Portanto, este if aqui serve para nós definirmos se ele tem que passar para o próximo ponto ou não, se já chegou ao ponto para onde ele estava a movimentar, mas nós ainda não o mandámos andar. Então aqui vamos mandá-lo andar. Portanto, vamos definir o ponto para onde se move. Okay? E para isso nós usamos aquele componente que é o NavMeshAgent, que nós criamos esta referência na variável agente, e usamos uma função setDestination. E para onde é que nós o vamos mandar? Vamos o mandar para este pontos, próximo ponto position. Okay? Eu até vou copiar dali para aqui, que é o ponto para onde ele está a movimentar, e depois nós vamos indicar que ele está a movimentar, que é para depois fazermos aquelas animações, portanto aquela variável que nós temos aqui na classe base movimento, como eu já vos disse, vai controlar as animações. Então, definir a animação de andar. Ok? Nós ainda não fizemos isto, eu sei, eu podia deixar isto mais tarde, mas assim já fiquei o código todo prontinho. Quando nós formos fazer as animações, vocês vão ver que isto vai funcionar tudo mais facilmente. Portanto, recapitulando, o estado de patrulha, primeiro tem que ter pontos, se não tiver pontos passa para idle. Depois ele tem que estar num sítio, num espaço onde está uma nave mesh, senão não anda, fica parado, nós não mudamos aqui o isStopped. Se ele tiver então na nave mesh, nós definimos a velocidade para ele andar, que é aquela variável que nós temos lá em cima, aquele float. Verificamos se ele já chegou ao ponto a que tinha que chegar, para nós o mandamos mover. Se chegou, quer dizer que a distância entre ele, o NPC, e o ponto é inferior à distância mínima, então vamos passar para o próximo. Verificamos se só existe um, ele vai parar. Portanto, só há um ponto de patrulha, então ele chegou ali e parou. Se existir outro, então ele vai passar para o próximo. Se existir mais do que um e já ultrapassámos o último, imagina que tínhamos 3 pontos e já chegámos ao final desses 3 pontos, ele vai voltar ao início. Portanto, dá para dar a volta, para andar sempre a rodar aqueles pontinhos. Para o fazermos andar, é com esta função, setDestination, e isto é a nossa variável que vamos usar para fazer as animações de andar, portanto, que já está ali prontinha. Pronto, o estado de atacar. Basicamente, o estado de atacar, nós vamos precisar de saber se um NPC consegue ou não atacar o player. Portanto, se ele o está a ver, porque ele só vai estar no estado de atacar enquanto o estiver a ver, e vamos definir a velocidade dele como sendo superior à velocidade com que ele anda. Portanto, a ideia é que quando ele for atacar o player vai se mover de forma mais rápida. Para isso, nós vamos precisar de usar aqui um código que faz um raycast. Portanto, a maneira como nós vemos se a personagem consegue ver a outra é fazendo um raio virtual entre as duas personagens. E então eu costumo utilizar isso muitas vezes nos meus projetos, e para isso então criei depois uma classe que eu chamei de utils. Okay? Esta classe também vai estar partilhada com vocês no repositório, para vocês não terem que estar a fazer este código. Eu vou simplesmente agora adicionar esta classe aqui ao nosso projeto e depois vocês podem a tirar do repositório. Portanto, basicamente esta classe tem uma série de funções que, como o próprio nome indica, são reutilizadas muitas vezes. Eu vou arrastar aqui para os scripts, que é assim que vocês têm que fazer. Têm que fazer o download da classe e arrastar aqui para os scripts. Deixar compilar para ver se não há nenhum erro. Vou clicar 2 vezes. Pronto, e vocês podem ver que isto é uma classe static e tem funções static, portanto a ideia é nós usarmos esta classe o mais simples possível, não é preciso criar um objeto nem nada. E basicamente nós a função que vamos usar vai ser esta, can you see this? Portanto, esta função vai nos permitir indicar, ela vai devolver verdadeiro ou falso. Se devolver verdadeiro, quer dizer que o NPC consegue ver o player. Portanto, e depois aqui existem muitas maneiras de vocês usarem esta classe, esta função. Vocês podem depois explorar um bocadinho isto, mas a parte mais importante para nós é esta aqui, Physics Raycast. Portanto, esta função Raycast vai desenhar um raio virtual entre 2 pontos
e vai nos indicar o que é que existe, se é que existe alguma coisa entre esses dois pontos. Portanto, ela vai devolver verdadeiro se atingir o ponto, e depois nós podemos ver aqui o que é que ela está a atingir. Ok? Portanto, basicamente é este código que faz isso. Depois vocês têm aqui outras funções que vocês pode-vos dar jeito. Eu às vezes uso estas funções, por exemplo, quando eu preciso encontrar um componente que pode estar no filho ou pode estar no pai. Tenho aqui uma série de funções que fazem isto. Esta para calcular se uma personagem está à esquerda ou à direita de outra. A ideia aqui é se nós temos que nos virar para um lado ou para o outro. Pronto, há aqui uma série de funções. Até se não me engano há aqui uma função para fazerem o debug logo com cor. Estão a ver aqui este log with color. Vocês podem experimentar também isto. Mas aquela que nós vamos precisar mesmo é esta aqui, do Can You See This? Ok? Portanto, vocês só têm que arrastar o código aqui para a pasta de scripts e depois continuamos aqui no nosso NPC. Portanto, no estado de atacar, então o que é que nós vamos ver? Vamos verificar primeiro se o nosso NPC consegue ver o inimigo, o player, ok? Portanto, verificar se vê o player. Aliás, ainda antes disso, eu quero fazê-lo rodar. O verificar se vê o player fica para o final. Aliás, se calhar até nem faço aqui. Deixem cá ver aqui como é que nós podemos organizar isto. Pois, eu aqui vou fazer só mesmo o atacar, ok? Portanto, aqui nem vou fazer esta parte. Vou fazer mesmo só o atacar. Portanto, vou definir, se ele está no estado de atacar, eu vou definir a velocidade. Portanto, vou definir aqui o speed como sendo igual à velocidade vezes 1.5. Portanto, vai ser 50% mais rápido do que quando está em patrulha. E depois o que eu quero é que o NPC rode em direção ao player. Portanto, o NPC pode andar aqui, não é? Ele pode estar virado para ali, e o player está aqui. Então, o que eu quero é que ele vá em direção ao player. Portanto, eu quero que ele rode e vá de frente para o player para depois o atacar, para lhe tirar a vida, mas estando virado para ele. Então, eu vou calcular primeiro para onde é que ele vai estar a olhar. Ok? E aqui há um pormenor que às vezes passa-nos despercebidos, que é, imaginem nisto, o nosso monstrinho está aqui, não é? E depois há aqui uma parte mais alta e o player está, por exemplo, aqui em cima. Vou pôr aqui um P para ser o player. E se eu fizer-lo rodar para o player, o que vai acontecer é que ele, para estar a olhar para o player, ele vai se inclinar para trás. Em vez de ele estar assim, portanto aqui com a cabeça e tal, ele vai ficar assim, inclinado para trás. Ok? O que dá um aspecto um bocadinho estranho. Então o que nós temos que fazer é rodá-lo para o player, mas ignorando o Y. Portanto, ignorando a altura, o eixo dos Y. Para ele ficar sempre, não ficar inclinado. Ok? Então, eu vou pôr aqui um código que vai fazê-lo rodar para o player, ignorando o Y do player. Portanto, vamos usar o Y do monstro e não o Y do player. Para isso vamos criar aqui um vector 3. Eu vou-lhe chamar olhar para, e vou criar então um novo vector 3. Portanto, um vector 3, como o próprio nome indica, tem 3 coordenadas, x, y e z. E então eu vou usar o x e o z do player, mas o y vai ser o do monstro, para não ficar inclinado para trás, ok? Então, eu aqui vou a player. Como é que eu chamei a variável do player? Deixem cá ver aqui no start. Foi player mesmo. Pronto, ok. Player.transform.position x. Então eu vou fazer aqui uma quebra de linha para ficar tudo. Não sei porque é que o bot faz estas sugestões um bocado estranhas. Portanto, no y eu quero usar a do monstro. Portanto, é transform com T minúsculo position y, e no z eu quero usar outra vez a do player. Portanto, vai ser outra vez player transform position z. Portanto, isto tudo para ignorar o y do player, para não ficar a olhar para com uma inclinação para trás um bocadinho estranha quando houver uma diferença na altura entre o player e o NPC. E então agora vou usar a função lookAt. Esta função faz com que
um objeto roda em direção ao outro, ou melhor, para a posição onde está o outro. Portanto, neste caso, vamos usar então esta variável olhar para. Se nós não quiséssemos estar com este trabalho todo aqui, eu podia pôr só aqui player transform position. Ok? Podia pôr só este bocadinho aqui. Correndo o risco de, se houvesse uma diferença no Y, eles ficarem, o monstro ficar com uma inclinação. Pronto, e agora vamos verificar se ele vai poder atacar ou não. Okay? Para poder atacar, a distância entre o player e ele tem que ser menor do que aquela distância a atacar que nós tínhamos aqui em cima. Portanto, onde é que ela está? Distância ataca. Ok? Então, eu vou só colapsar este código aqui para ser mais fácil nós nos organizarmos. If, mais uma vez vou usar a função que calcula a distância entre dois pontos, neste caso entre o monstro e o player. Portanto, player transform position, se for menor do que a distância que ataca, então, já agora vou voltar aqui a pôr um Enter, como da outra vez fiz, para ficar visível. Então, vai atacar. Deixem pôr aqui um comentário. Atacar. O que é que se passa aqui? Acho que tenho aqui um parênteses abaixo. Deixem pôr este aqui mais para trás. Vai ficar alinhado como eu gosto. Pronto, para atacar, a primeira coisa que vamos dizer ao monstro é para ele parar. Então vamos aqui ao agente e vamos o fazer parar. Is stopped igual a true. Vamos pôr a velocidade a 0. Velocity igual a vector 3, 0. Pronto, e agora vamos ver se já passou o tempo para ele poder atacar outra vez. Portanto, vamos usar aqui mais uma vez o time.time, que é aquela variável que nos diz há quanto tempo o jogo começou a ser jogado, e vamos ver se é maior que o intervalo atual. Portanto, o intervalo atual, quando for a primeira vez, ele está a 0, se não me engano, este está a 0. E então isto vai ser logo maior, portanto o primeiro ataque ele vai poder fazer, o segundo ataque já vai ter que esperar. Portanto o segundo ataque vai ter que esperar o intervalo atual, que vai ser igual ao time.time, mais o intervalo para atacar. Portanto aqueles 5 segundos, ou 3 segundos, ou 10 segundos nós sabemos que ele vai esperar. Ok? Agora nós vamos ter que ir tirar a vida ao player. Portanto, vamos ter que ir ao player, aquele objeto, aquela referência para o player que nós temos lá em cima. Vamos fazer o getComponent da vida dele e vamos chamar a função perde vida. E vamos dizer que ele vai perder a vida da variável, do valor que tiver na variável, o valor tira vida. Portanto, mais uma vez, é uma daquelas várias variáveis que nós definimos aqui em cima. É esta aqui. Ok? Portanto, se passou o intervalo atual para atacar, atualizamos o intervalo para o próximo ataque, tiramos vida ao player e depois aqui também vamos fazer a animação de atacar. Aqui na personagem, não sei se nós já tínhamos a animação, ainda não temos cá. Public bool atacar. Ok? Isto é, como eu disse, é tudo para animações. E então aqui eu vou pôr o atacar igual a true. Portanto, para fazer a animação de atacar, que nós ainda não temos, eu sei, mas vamos ter. Portanto, isto tudo dentro deste if, quer dizer que ele estava à distância de atacar, quer dizer que passou o tempo, já tinha passado o intervalo para atacar e ele atacou. Portanto, tirou vida, fez a animação e por aí fora. Se ele não estiver à distância de atacar, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer com que o agente vá em direção ao player, vá à procura do player. Então vamos aqui definir que ele não está parado. Porque é que eu tenho que fazer isto aqui? Porque eu posso ter atacado, ele parou e depois tenho que arrancar outra vez. Temos que o pôr a andar outra vez. Então eu ponho aqui que o stop está em false e agora eu tenho que dizer a ele para ir para o destino dele vai ser a posição onde está o player. Portanto, player.transform position. Portanto, para ele continuar a perseguir o player, porque o player, por exemplo, pode ter fugido ao pé dele enquanto ele estava a atacar. Pronto, estamos quase no final do nosso código, já não falta tudo, eu sei que é muito código e este vídeo vai ser muito código e já vamos em mais de 1 hora de vídeo, mas tem mesmo que ser assim. Mais uma vez, se vocês não quiserem estar a
passar o código todo, podem ir simplesmente ao repositório buscar o código. Portanto, recapitulando, no estado de atacar, aumentamos a velocidade com que ele se move, rodamos para o player ignorando o Y do player, portanto o Y aqui é o do NPC. Depois calculamos se ele consegue atacar, se ele está à distância de atacar. Se ele estiver à distância de atacar, mandamos-o parar. Verificamos se já passou o tempo para ele poder atacar outra vez. Se sim, atualizamos o tempo para o próximo ataque. Tiramos vida ao player e esta variável que vai fazer depois a animação, vai disparar a animação a seguir. Se ele não está à distância de atacar, vamos pôr o agente a andar, portanto vamos dizer que ele não está parado e vamos definir como destino a posição onde está o player. Pronto, colapsar mais uma vez esta função, ponho o vídeo em pausa se precisarem de passar o código, eu sei que é muito rápido, mas vocês podem sempre pôr em pausa. E agora vamos então à última função, que é ver o player. Portanto, esta função basicamente vai devolver verdadeiro ou falso em função de o NPC ver o player ou não. Para ver o player, ele vai ter que estar à distância que nós tínhamos definido aqui em cima, esta distância de visão. Portanto, é a primeira coisa que nós vamos verificar. Se o vector 3 distance da posição do NPC, eu vou fazer aqui um Enter, vocês podem fazer a linha toda completa, para a posição do player, se for menor do que a distância de visão, até está aqui, deixem-me só ver aqui uma coisa, se calhar eu quero é um maior, portanto se ela for maior do que a distância de visão, quer dizer que ele não vê, então return false. Eu agora estava aqui a ver o meu código e havia aqui qualquer coisa que não fazia sentido. Portanto, se ele estiver mais longe do que consegue ver, nós decidimos logo que ele não vê nada. E agora vamos ter que usar aquela função para ele ver se vê o player, ou seja, se não há nenhum obstáculo entre ele e o player. Então, para isso, vamos usar aquela função que eu vos mostrei há um bocadinho, que está na classe utils, que eu chamei Can You See This? E aqui vamos ter que usar, então, aquela variável que nós colocamos aqui em cima, que vai ser os olhos. É o ponto de partida do Raycast. Já agora, vocês quando estiverem a ver isto no editor do Unity, eu de propósito coloquei aqui esta linha que vai desenhar, vai tornar o Raycast visível. Portanto, este debug.drawRay só existe dentro do editor do Unity para vocês poderem ver onde é que está o Raycast a acontecer. Pronto, e depois nós queremos que ele tentar chegar à posição onde está o player. Portanto, a transform que nós queremos chegar é a do player, player.transform. Nós queremos procurar a tag player, portanto eu vou indicar aqui a tag player. A seguir é o field of view, que é o nosso ângulo de visão, que é outra variável que nós tínhamos lá em cima. E depois a distância máxima, que nós também definimos lá em cima, que é a distância de visão. Pronto. Vocês podem dizer assim, então, mas porquê é que eu estou a calcular em cima se depois vou aqui pôr outra vez a distância de visão? Basicamente, este primeiro if custa menos computacionalmente do que fazer o Raycast. Por isso, se ele tiver uma distância muito grande, nem sequer vai tentar ver, nem sequer vai tentar fazer o Raycast nem nada. Portanto, ele só vai tentar fazer o Raycast se estiver dentro da distância de visão do NPC. Ok? Portanto, daí a razão de usarmos isto assim. Pronto, então, se isto devolver verdadeiro, esta função toda, eu até podia fazer isto de uma maneira mais simples, que era fazer aqui um return e se calhar nem preciso do if para nada. Porque a função vai me devolver verdadeiro e falso, portanto eu vou fazer aqui um return disto tudo. Ok? Portanto eu vou fazer aqui umas quebras de linha, depois ficar tudo visível. Pronto. Portanto, se esta função devolver verdadeiro, a função vPlayer devolve verdadeiro. Se a função devolver falso, a função vPlayer vai devolver falso também. Portanto, eu estava a fazer um if para depois fazer um return true, um return falso, mas não é preciso, basta fazermos assim.
Pronto, e então agora vamos fazer a função update. Vamos aqui acabar a função update. Portanto, a primeira coisa que nós vimos é que se ele tem o agente, se não tiver o agente não faz nada. A segunda coisa que nós vamos ver é se o NPC está morto, porque se ele estiver morto, vamos em estado morto e também não faz mais nada. Para vermos se ele está morto, primeiro ele tem que ter vida. Portanto, isto tem que estar, o vida tem que estar diferente de nulo. Só relembrar, o vida está na classe base, está aqui na personagem, na classe base. Portanto, é este vida que está aqui. Portanto, se vida for diferente de nulo e vida is dead, que é aquela variável que nos indica se ele está morto, nós vamos pô-lo em estado morto. Chamamos a função estado morto e fazemos o return, portanto não fazemos mais nada cá para baixo. Eu aqui vou pôr depois um código que vai ser a fazer o update da classe base, porque depois na classe base nós temos que fazer o update para fazer as animações, ok? Fica já aqui prontinho, depois é só, eu vou pôr aqui um to-do, ok? Para me lembrar que isto já cá está. Como ainda não fiz a função update na classe base, eu para já fico em comentário. E agora vamos fazer um switch para fazermos os estados. Portanto, um switch basicamente é um if em que nós vamos testar o valor daquela variável. E então fazemos aqui primeiro para o caso case npcstados.idle e agora vamos fazer o nosso código no caso de eles estarem idle. Portanto, esta variável estado ter este valor. Okay? Para quem nunca usou switch, basicamente nós estamos a testar o valor daquela variável. Então chamamos a função estado idle. Agora, nós temos que ver se o NPC tem que mudar de estado. Ou seja, imaginem, ele está como está em idle, mas entretanto ele consegue ver o player. E se ele consegue ver o player e se for inimigo, ele tem que passar ao estado de atacar porque ele vai perseguir o player. Então, se ele for inimigo e ele vê o player, que é aquela função que nós acabamos de fazer agora, eu vou-lhe mudar o estado, passa para o estado de atacar. Portanto, atacar. Ok? Pronto. E a seguir pomos um break, que é para fechar aquele case. Ok? Os cases no C# funcionam basicamente assim. Se esta variável tiver este valor que está aqui, vai executar o código até o break. E agora fazemos o outro case. Isto é como se tivéssemos muitos ifs encadeados. Ok? Portanto, se ele estiver em patrulha, chamamos a função do estado correspondente, portanto, do estado de patrulha. E a seguir fazemos o mesmo if. Portanto, ele está em patrulha, não está a atacar o player, mas entretanto ele é nosso inimigo e vê o player, então passa para o estado. O estado dele passa a ser atacar. Pronto, todos os cases têm que terminar com um break. A seguir vamos fazer o estado atacar. Portanto, case npc estados ponto atacar. Se ele estiver no estado de atacar, mas não é nosso inimigo, nós vamos o pôr em estado de patrulha. É assim, este if é só uma ressalva. Sinceramente, eu não estou a ver nenhuma situação em que isso nos possa nos acontecer, mas eventualmente nós podemos querer ter a possibilidade de mudar o NPC de amigo para inimigo ou de inimigo para amigo, então eu só ponho aqui este if para essa ressalva. Portanto, no caso de ele estar em estado de atacar, mas ele não ser inimigo, portanto o inimigo está em falso, então não tem nada que está no estado de atacar, ele muda para o estado de patrulha. Ok? Não tem estes parênteses. Pronto. Se ele vê o player, então vai continuar no estado de atacar. Está aqui um parênteses que eu não sei de onde é que ele veio. Portanto, se ele vê o player... veio dali. Ok, falta aqui. Se ele vê o player, ele vai executar a função estado de atacar, portanto continua no estado de atacar, e vamos definir o tempo de espera, aquele tempo de espera, para ver se ele vai ter que esperar porque perdeu o player de vista. Ok? Portanto, este tempo de espera é o tempo que ele vai esperar no caso de perder o player de vista.
E agora, quando é que ele perde o player de vista? Entra no else. Portanto, se ele não vê, o player vai entrar aqui no else. E então é aqui que nós vamos contabilizar o tempo de espera. Vamos fazê-lo diminuir. Portanto, vamos fazer diminuir com base no delta time. O delta time é a variável que nos diz quanto tempo é que a última frame demorou a ser executada. São milissegundos. Esperemos se o jogo for bom. E então, quando este valor chegar a 0, o que é que nós vamos fazer? Vamos mudar o estado dele, ele vai desistir de atacar e vai mudar para o estado de patrulha. Portanto, o estado vai passar a ser igual a patrulha. E fazemos o reset aqui ao tempo de espera para ser igual ao tempo de espera. Tempo a espera para ser igual ao tempo de espera. Pronto, e agora falta-nos aqui o break, que é para não estar a dar erro lá em cima, e deve-nos faltar uma... Não, acho que não falta nada. Estava a ver se faltava-nos uma chaveta, mas acho que não nos falta nada. Portanto, recapitulando o update, se não tiver agente, não faz nada. Se tiver vida, ou seja, se vida for diferente de nulo e tiver morto, faz o estado morto e não faz mais nada, daí o return. Fica aqui este to-do para nos lembrarmos depois que temos também executar o que está no update por causa das animações. Será um dos próximos vídeos. E depois fazemos então o switch em função do estado. Portanto, se o estado for idle, executamos a função do estado idle e depois vamos ver se ele é inimigo e vê o player para mudar para o estado atacar. E depois o break faz com que ele já não execute mais nada. Okay? Se estiver em patrulha, executa o código do estado de patrulha e faz o mesmo teste. Portanto, para ver se passa para o estado de atacar, sendo inimigo e vendo o player. Se ele já estiver no estado de atacar, se não for inimigo, não pode estar no estado de atacar, portanto vai para a patrulha. Se vê o player, executa o código que está no estado de atacar e define o tempo à espera. Se deixou de ver o player, entra neste else e vai descontar o tempo a esperar. Quando esse tempo for menor que 0, o estado passa à patrulha, ou seja, ele desiste de atacar e faz o reset daquela variável para voltar ao início, ao tempo de espera. Pronto, vamos então gravar tudo, voltar aqui ao Unity, foi muito código e vamos testar só com o NPC. A criança para já ainda não se mexe, porque nós depois vamos ter que fazer um código para libertar a criança e como este vídeo já vai muito longo, se calhar fica para a próxima. Já vamos em 1 minuto, já vamos em 1h15 quase, 1h20. Vou aqui ao NPC, vou-lhe então atribuir o personagem NPC. Não tenho nenhum erro, portanto muito importante ver se nós não temos um erro. Vou definir os olhos, portanto vou aqui na hierarquia, expandir aqui o meu NPC, clicar com o botão direito e criar um GameObject vazio. Vou-lhe chamar olhos e vou puxar para ali. Reparem que eu tenho o GameObject olhos selecionado e vou pôr mesmo ali à altura dos olhos do meu monstrinho. Ok, voltando aqui ao código, voltando ao NPC, eu vou arrastar os olhos aqui para os olhos, onde é que eles estão? Estão aqui em baixo. Pronto, eu vou definir como sendo inimigo, ele já está aqui como sendo inimigo. Vou pô-lo num estado de patrulha. E então vou definir os pontos para ele patrulhar, portanto os pontos que eu quero que ele visite aqui no meu nível. Para isso, vou criar aqui na hierarquia outro objeto vazio, vou-lhe chamar pontos. Vou fazer o reset disto, portanto para este ponto pai estar em um 000. E agora vou definir o primeiro ponto e para isso eu vou usar como referência a posição do NPC. Okay? Portanto vou clicar com o botão direito em cima de pontos e vou criar outro. Vou chamar este de P1. Reparem que ficou no 000. Portanto o 000 está ali em baixo, está fora do meu mapa. Então eu vou copiar a posição do NPC e reparem como é que isto se faz. Cliquei no NPC, vou aqui à Transform, vou aqui fazer Copy, cliquei naquele botãozinho que tem os 3 pontinhos, Copy, Position. E agora vou colar em P1. Portanto vou ao mesmo botão, Paste, Position. E se fizeram isto bem, ele está exatamente no mesmo sítio onde está o monstro. Ok? Então eu agora posso simplesmente arrastar ou aqui na setinha do vermelha, que é o eixo do X, ou na do Z. Portanto, vou
definir, por exemplo, aqui o primeiro ponto. Agora vou clicar no primeiro ponto e vou fazer Ctrl D, que é para duplicar. Vou mudar o nome para P2. Vai ser o segundo ponto. Eu vou pô-lo alguns para aqui. E agora vou duplicar. Vai ser o P3. Vai para além. Pronto, e agora vou atribuir estes 3 pontos ao NPC. Assim, seleciono o NPC outra vez. Vou aqui aos pontos. Vou clicar aqui no mais, dentro dos pontos, 3 vezes. E agora é só arrastar o P1, o P2 e o P3. Pronto, vou gravar isto tudo e vamos ver se isto funciona. Se funcionar, ele vai começar a andar quando nós executarmos. Tenho um erro. Olha, ele está a andar, o que é bom sinal. Este erro não é nosso, é do Unity. Portanto, ele está a andar. Eu vou até atrás dele, só para nós vermos. Ele lá de chegar ao primeiro ponto e roda. Só que agora viu-me e veio na minha direção. Estão a ver? Eu agora vou tentar ver se ele me deixa de ver. Alguns por aqui atrás de uma pedra. Para ver se ele volta a patrulhar. Onde é que ele anda? Ok, está ali preso na pedra, desistiu e vai-se embora. Portanto, o nosso código está a funcionar e tanto o código, surpreendentemente, logo à primeira. Pronto, ele voltou a ver-me porque ele não estou, ele está com uma distância de visão de 50 metros, que é muito grande, se calhar tem que ser menor, porque a nossa ilha nem sequer é muito grande. Pronto, ele agora está-me a tirar a vida. Portanto, vem ali o tempo de espera a diminuir. O tempo de espera começou a diminuir porque ele chegou ao pé de mim. Ele está a parar muito em cima de mim, como eu vos disse, se calhar aquele valor de 1 metro é muito grande ou muito pequeno, mas eu já devo ter perdido vida. Deixem ver aqui o vida, por acaso não perdi. Ele não me tirou vida, porquê? Porque deve ter deixado de me ver quando chegou muito perto. Portanto, a distância de atacar, que está em 1 metro, como ele é muito grande, tem que ser maior. Eu vou pôr em 2 metros e mesmo assim se calhar não vai chegar. Vamos ver. Como ele tem um raio, eu vou pôr-me aqui à frente dele para ver se ele me tira vida agora. Agora já parou. O meu Unity, já reparei no dia deste, está com este bug em que não aparecem aqui na hierarquia, não aparecem os valores. Estão a ver aqui, o Inspector está completamente bloqueado. Eu vou pôr aqui em modo debug para ver se ele, mas nada. Portanto, tenho que parar de executar e voltar a executar. São estes erros que estão aqui a aparecer. Isto são erros do Unity, não são erros nossos. Infelizmente o Unity tem estes bugs. Eu agora vou executar com o player selecionado para ver se ele já não faz isto. Eu provavelmente vou ter que atualizá-lo um dia destes para ver se isto desaparece. Mas eu só queria testar. Pronto, estão a ver, passou para 40. Agora está a contar aquele tempo de espera para atacar outra vez. Passou para 30. Pronto, a única coisa que ainda está a fazer são as animações. Mas isso depois nós vamos ter aí um vídeo gigantesco também para fazermos animações. Pronto, para hoje já foi muita coisa. E já foi muita coisa que deu muito trabalho, muito código para perceber. O essencial disto tudo em termos de componentes são os nav mesh, a agent e o surface, mas acabamos por fazer aqui muito código com a nossa personagem. A vantagem é que este código todo que nós fizemos aqui vai ser reutilizável para personagens que são inimigos, não são inimigos, a própria criança vai ter este código. Nós faremos isto num dos próximos vídeos. E eu só tenho a agradecer a vossa paciência para verem este vídeo todo. Não se esqueçam que o código está no repositório, se não quiserem passar tudo.